Aleluia. Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Poder se assentar aqui. E aí, se você estiver em pé na sua casa, pode se assentar também. Aleluia. O Deus de toda a preparação. Deus preparou esse dia para você, para nós. Esse dia é um dia muito específico de Deus que Ele reservou, ou melhor, que já havia preparado para se manifestar neste hoje, neste exato dia. Eu quero começar dizendo sobre o Deus da preparação o seguinte. Eu não sabia de nada, mas na quinta-feira, na live de oração, quem assistiu e foi até o fim, aliás, no meio da live houve uma derrubada da própria live, justamente quando comecei a falar. Ontem? Ok. Ah, foi ontem? Ok. Foi ontem, quando comecei a falar sobre certas coisas da nação, a live foi derrubada, literalmente. Só para vocês entenderem que o mundo espiritual é mais sério do que você imagina. Mas depois, com oração, com repreensão ao inferno, acabou voltando. E naquele momento que caiu, foi derrubada a live, muitas pessoas saíram. Não saia, seja perseverante. Porque depois voltou. Apesar que muitas pessoas voltaram, mas não no número que havia. Mas Deus sabe de todas as coisas. E foi dito, eu não sei se foi ontem, eu não sabia o que ia haver hoje. Na minha cabeça, no meu coração, eu imaginava que fosse um culto, fosse uma live, não um culto presencial. Apesar que está sendo transmitido. Mas eu disse pelo Espírito, porque Deus falou, a partir do primeiro dia dessa semana, que é hoje o primeiro dia, não é amanhã o primeiro dia. Você é bem inteligente para entender que hoje, domingo, é o primeiro dia da semana. Amém? Ok. E Deus falou claro no meu espírito que começaria um novo dele. E que ele havia preparado para hoje começar um novo de Deus. Um novo dele. Ele preparou. Então saiba de uma coisa, você que está aqui, você que está em casa, Deus preparou um novo, de coisas novas. Porque, em primeiro lugar, na realidade, nós caminhamos em novidades de vida, em novidades, a cada dia, proporcionado pelo Espírito de Deus que está na sua vida, amém ou não? Então, hoje foi preparado por Deus. Apesar que a cada dia celebramos a vida eterna, não é simplesmente a vida daqui da terra, mas a vida eterna, porque a vida eterna que está em nós, nos prepara as coisas do Espírito. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Está começando um novo de Deus, preparado por Ele. Aleluia. E eu quero falar sobre isso. Tudo foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. Eita Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 13:9 diz que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo, porque já estava preparado por Deus, para se cumprir num tempo específico aqui na terra, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar a todos os que estavam debaixo da lei. Deus preparou tempos específicos e precisos. Hoje é um dia novo e preciso de Deus, para começar algo novo mesmo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero falar sobre Páscoa, sim, vou falar. Falando sobre a preparação. Então eu gostaria que você fosse comigo lá em Êxodo capítulo 12, olha como Deus havia preparado. Se eles tivessem entendido, quando Jesus teve, como Cordeiro de Deus, o que havia acontecido ainda no Egito, eles teriam com certeza reconhecido Jesus como
o Salvador, como o Redentor, como o Messias, que Deus já havia preparado, como eu estou dizendo aqui para vocês. Mas ali em Êxodo capítulo 12, a partir do 1, nós vamos ver a precisão de Deus. Deus foi preciso com você, Ele é preciso conosco. Amados, mesmo aqueles que estejam aí abatidos por alguma razão, porque muitos entes queridos partiram e que estão já com Jesus lá na glória, na Jerusalém Celestial, sim, estão, isso aconteceu. Mas acontece o seguinte, nós já vivemos na pauta da vida eterna. Não é que vamos, tudo bem, lá é melhor, o morrer é lucro, como Paulo disse, mas o viver aqui é Cristo. Mas nós já vivemos neste patamar de vida eterna, em novidades, porque cremos, porque nos entregamos a Jesus. E aquele que não se entregou a Cristo ainda, eu creio, se estiver ouvindo aí, se prepara, porque vai entregar, devido à própria condução do Espírito Santo, na própria mensagem. Então aqui em Êxodo capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Teve momentos, o rema quando vem a revelação, receba a revelação. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Eles estavam vivendo, tudo bem, eu já ministrei isso anteriormente, mas entenda o ponto que você vai ser conduzido hoje. Eles estavam vivendo um determinado tempo no Egito, um tempo de escravidão, dia após dia, 400 anos. Eles estavam vivendo num emaranhado de coisas péssimas, de coisas terríveis. Estavam sucumbindo dia após dia na escravidão do Egito, sendo massacrado pela imposição de um faraó que representa Satanás. Mas assim eles estavam sucumbidos naquela escravidão. Mas Deus tinha preparado, falou: olha, esquece o tempo que vocês viveram aí, e a partir deste mês será o primeiro mês para vocês. Deus é o Deus que muda tempos e épocas, horas. Está dito lá no livro de Daniel, capítulo 2, a partir do 21. Daniel falando isso, da parte de Deus, que Deus que muda, que Deus que faz, Ele estabelece reis e depõe reis. Então entendo o que eu estou dizendo, segundo a revelação de Deus, apesar de já ter ministrado a respeito disso. Eu quero declarar mais uma vez, enfaticamente, que hoje é o primeiro dia de um tempo novo na sua vida. Deus preparou. Agora olha só uma coisa, eu não sabia, nem que na quinta-feira eu não sabia, apesar que eu disse coisas no sábado, que eu estou dizendo aqui, que eu não sabia que hoje seria liberado o culto presencial. Eu não sabia. Mas o que eu falei pelo Espírito. E isso é um sinal para nós, é um sinal para você. Você está entendendo? Este é um dos sinais de Deus. Que muitas coisas velhas estão se passando agora, muitas coisas que você estava amargando, vivendo de confusão às vezes, de tristeza, de abatimento, como eu estava dizendo aqui. Isso está passando. Hoje está vindo um tempo novo de alegria, apesar que você olha pelos olhos naturais, você vê uma pandemia, ouve falar sobre hospitais abarrotados, ouve falar sobre tantas coisas em muitos lugares, mas entenda que esta é uma palavra que está vindo do céu, pelo Espírito. Não tem nada a ver com o que está acontecendo na terra. Espero que você dê glória a Deus. Como aqui, por isso é específico. Olha, hoje, agora esse mês vai ser o primeiro mês. Tudo vai mudar. Deus estava dizendo isso, estava inserido isso naquela conversa que ele estava tendo com Moisés. E ele disse, aos 10 deste mês, no versículo 3, para toda a congregação, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Separe o cordeiro para prepará-lo. Então, veja bem uma coisa, eram 700 mil famílias, eu estou chutando baixo, porque saíram em torno de 3 milhões de almas do Egito.
Então tudo isso ia participar do Cordeiro, no dia que Deus havia preparado, sim. Então eram, você contando assim, eu estou falando por baixo, 700 mil famílias. Então Deus tinha preparado 700 mil cordeiros e cabritos, sem mancha, sem defeito, de 1 ano, para cada família. Deus é um Deus de preparação ou não? Ele preparou aquele tempo específico. Não vai dizer que eu estou errado. Eu não estou errado. Está dito na palavra. 700 mil famílias, 700 mil cordeiros havia sido preparado. Mas tudo que acontece aqui está apontando para o Cristo que haveria de vir. Por isso que eu disse, se eles tivessem entendido isso. Mas, graças a Deus, e nós temos o rema de Deus em nós. Nós podemos ter revelações do porvir. Como Deus tem falado muitas coisas, e eu quero que você receba, se aproprie disso na sua vida, em nome de Jesus, porque se você não crer nisso que está sendo dito, significa que você não quer viver o novo de Deus. Mas eu creio que você quer viver o novo de Deus. Exatamente, você que está em casa, você que está aqui, vamos começar a viver isso, porque é uma realidade que está acontecendo. É no meio do caos que Deus se manifesta, e aqui eles estavam vivendo no meio do caos. Mas foi ali que Deus resgatou o povo. Mas vamos lá, gente. Mas se a família for pequena, ele vai dizendo, no versículo 5 diz, o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas da casa. É o seguinte, não pode ter um peluzinho diferente, de outra cor. Não pode ter um defeitozinho nos ossos, nas articulações. Em todo o corpo dele, em todo, não poderá ter defeito. Eles estavam entendendo muito bem aquilo, Moisés estava entendendo muito bem, porque ele iria passar isso para todo o povo, e assim foi. E aí ele diz no versículo 6, vós o guardareis até o 14º dia, 4 dias, para a preparação, 4 dias, com toda a assembleia da congregação de Israel, e matará no crepúsculo, de um dia para o outro. Porque é o seguinte, o calendário hebreu é lunar, inclusive as horas. Então é o seguinte, quando chega às 6 horas, como foi desde o princípio lá no Éden, quando chega às 6 horas da tarde, eles estão passando para o dia seguinte. Quando é 6:01, eles estão no dia seguinte. É diferente de nós, que o dia seguinte para nós começa meia-noite e 1. 0h01. Amém? Ok, você é inteligente, sabe o que eu estou dizendo. Aleluia. E aí foi, e tomarão sangue, no versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue de Cristo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, está sobre cada um de nós. Porque casa é casa, a família e casa também individualmente, você é casa de Deus. O sangue de Jesus está sobre ti. Entenda, o sangue que te salva, o sangue que te purifica de todo pecado, está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre os teus filhos, porque você é crente, ainda que eles não sejam ainda, se muitos não o são ainda, mas pelo poder que está na sua vida, e o sangue de Jesus que está sobre a sua vida, para eles, na vida deles também está. Paulo fala em 1 Coríntios 7 que 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, ele fala assim, que se os pais são impuros, os filhos são impuros, mas se os pais são crentes, os filhos não podem ser impuros, não são impuros. Então por isso é profético o que estava acontecendo lá no versículo 8, naquela mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. É o seguinte, por que pães asmos? Pães asmos é pão sem fermento. E Jesus mesmo falou e se referiu a ele como pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então ele é o pão, ele foi o pão. Mas só que não tinha fermento nenhum do mundo em Jesus. Não tinha fofoca, maledicência, não tinha nada. Ele era perfeito, sem fermento. Ele era o pão asmo, ele é nosso pão asmo, sem fermento, que nós comemos quando ouvimos a palavra. Nós estamos nos alimentando do pão sem fermento, o pão que tem a vida eterna,
A palavra tem a vida eterna. Então estava apontando daqui para Cristo. Olha, Ele vai ser o pão que vai vir do céu sem fermento, limpo, imaculado. E ervas amargas. Por que ervas amargas? Jesus sofreu o amargor do desamparo. Jesus sofreu o amargor do abandono. A partir do momento que foi preso, desde o momento ali no Getsemane, ele sabia que a maior dor seria o do abandono do povo, dos discípulos e, sobretudo, do Pai. Então, é como se ele estivesse comendo ervas amargas. Olha que tremendo. Não comereis dele nada cru. Você não come cru a palavra, você come com revelação, assada, pronta. Oh, aleluia! Nem cozido em água, precisa ser assado. Por quê? Mas sim assado ao fogo. Jesus na cruz estava passando pela fornalha da maior aflição da história. Cordeiro de Deus sendo assado. Olha tudo que aponta. Oh, aleluia. A cabeça, as pernas, a fressura, desde a cabeça que foi golpeada com a coroa de espinhos, todo o Cordeiro de Deus foi entregue pelo pecado do mundo. Não deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele pela manhã, queimareis no fogo. É o seguinte: quando você tem um encontro com Cristo, ele precisa estar inteiro na sua vida. Não é partes de Jesus, não é só alguma palavra profética de Jesus, não é só alguma coisa de Jesus. Ou ele é inteiro, ou ele não é. Por isso que eles tinham que comer inteiro. Era necessário para que toda a vida de Cristo estivessem neles, viessem a estar nele lá na frente, coisas que eles não entenderam. Muitos entenderam, mas a maior parte de Israel não entendeu. Amados, se você for viver uma vida em Cristo pela metade, você pode dizer o seguinte: eu não estou vivendo uma vida plena. Porque eu só dei parte de mim para Ele. Eu só dei algumas coisas que me interessavam para Ele. Não aquilo que viria a me doer. O que vem me doer eu não entrego. Porque tem muitas pessoas que ainda não entregaram tudo para Ele. Entenda. Não entregaram a razão, não entregaram o orgulho, não entregaram certos pecados de estimação, mas o Cordeiro de Deus tirou todo o teu pecado. Não foi parte, mas todo. Por isso que é extremamente profético o que estava acontecendo ali, amados do Senhor. Assim, no versículo 11, ou comereis os vossos lombos cingidos, se preparando para sair do mundo. Jesus te tirou do mundo. A salvação não salva só a tua alma, mas te salva do mundo, do Egito, te tira de lá, para você poder viver nas novidades, viver o tempo novo, a vida nova. Então estou dizendo, hoje especificamente, tempos e épocas preparados pelo Pai, representa, e é, não só representa, mas é de fato, você começar a viver o novo que Deus preparou neste tempo, mas que a tua vida esteja por inteira em Cristo. Isso eu quero te dizer com clareza, no seu coração, porque Deus está falando conosco. Aleluia. E aqui diz, com os lombos cingidos, o cingido é um cinto, né? Estou falando de um cinto. Vocês vão pôr o cinto e precisa ser rápido. E cinturão é a verdade. Vocês vão sair para manifestar a verdade. Vocês vão estar cingidos com o cinturão da verdade. Paulo fala lá, Efésios capítulo 6, quando fala da armadura, a partir do versículo 13, a respeito disso. Oh meu Deus, vamos receber isso, em nome de Jesus. E sapatos nos pés. Por quê? A partir do momento que você está saindo do Egito, saindo do mundo para viver o novo, para começar uma grandiosa transformação, é necessário você estar sempre pronto para falar do que você recebeu, para transmitir o poder do amor de Deus, para falar daquilo que é o mais
santo, o mais poderoso, o mais operacional do céu na sua vida. Sempre os lábios estejam prontos para dizer, porque é uma coisa urgente, é isso que eles estão falando aqui, isso que Deus estava falando para o seu povo no Egito. É emergente de que você fale a respeito daquilo que você recebeu, calçados da preparação do Evangelho da paz. Tudo foi uma preparação. Quando você começa a se converter e receber isso, é uma preparação para aquilo que vai ser, porque se não houver essa preparação, significa que você não poderá receber o que Deus preparou. Então, por isso que eu estou ministrando esta palavra hoje. Esteja pronto, preparado para receber, porque muitas coisas vão mudar aí, hein? Muitas coisas. Eu sei que estou te falando pelo Espírito de Deus, não por mim mesmo. Aleluia. E o cajado na mão. O que é o cajado na mão? Se você for olhar o que Paulo disse sobre a espada do Espírito, é como a espada do Espírito. O cajado é como o ministério, como a palavra. A palavra é o teu cajado, porque a palavra te guia. E o cajado ia fazer com que eles caminhassem com mais precisão no deserto, eles caminhassem com mais segurança. A palavra te traz segurança. O que você recebe, porque quando você se converteu, saiba que ali você estava recebendo já o ministério, o cajado de Deus. Amém, amados? Porque já tinha sido preparado. Aleluia. Como eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. A nossa passagem, escute bem isso, da morte para a vida, porque nós estávamos na morte, e o poder de Deus nos transportou das trevas, da morte, do engano, para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Essa é a Páscoa. Passagem, peça, no hebraico. Passagem de uma condição para outra. Mas profeticamente falando, porque eu estou falando, além de falar o que foi a Páscoa ali para eles, apontando para Cristo. Amém? Eu também estou dizendo sobre um tempo profético novo, específico, em nome do Senhor Jesus, amados. Se você tiver ouvidos para ouvir, eu digo de novo, ouça o que o Espírito quer dizer a ti, e a cada um que estiver ouvindo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E ele diz, apressadamente, há uma pressa de você passar da morte para a vida, de você não ficar lá engatinhando no Egito, de você não ficar lá patinando no Egito, de você não ficar ainda namorando com o Egito, namorando com o mundo. Não, é rápido, porque lá é morte, e o reino de Deus é vida eterna, é vida abundante. Ei, quantas pessoas ainda estão presas? Quantas pessoas estão emaranhadas ainda lá atrás? Entenda, você saiu de lá já, entenda isso. Quantas pessoas ainda mentem? Quantas pessoas ainda são omissas? Quantas pessoas ainda estão acomodadas em situações egípcias do mundo? Amados, acabou isso. Acabou porque é urgente, ainda mais nesses dias. É emergente a nossa tomada de posição. Aleluia! Quando João viu que Jesus estava vindo, isso está lá em João capítulo 1, a partir do 29 até o 32. Ele disse, quando ele estava chegando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz para todos ouvirem, para todos que estavam ali, ouvissem o que ele estava dizendo. Opa, mas ele vai dizendo ainda mais. Ele tem a primazia. Tudo isso foi lhe revelado naquele momento em que ele viu Jesus, porque ele não sabia que o próprio primo, porque Jesus foi primo de João, era primo de João, o próprio primo era o Cordeiro de Deus, era o Messias. Ele não sabia, ele foi saber naquele momento. Este é aquele que tem a primazia, porque ele é antes do que eu. Eita, que precisão é aquilo, amado. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, aquele que me disse para batizar, ele me disse, olha, você vai batizar com água, mas aquele que vem e vai ser revelado a você, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele disse antes ainda,
Esse é aquele quando você vir o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba e permanecer sobre ele. Este vai ser o Messias, este é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus tinha falado isso para João. E quando ele disse isso, olha, eu vim para batizar com água, mando de Deus, mas esse aí, que está vindo agora, ele vai batizar com o Espírito Santo, aleluia. Espera um pouquinho, além do Cordeiro de Deus tirar o teu pecado, o Cordeiro de Deus batiza com o Espírito Santo, aleluia. Ele nos deu tudo, tudo. Então, amados, eu te convido a começarmos a viver o tudo. E aqui nós vamos ver o profético que aconteceu com o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, aleluia. Jesus Santo, receba essa palavra hoje no seu coração, para a glória do Senhor. Amados, eu clamo, eu digo, eu te convido a ser uma pessoa diferente a partir de hoje. A mensagem está vindo para isso. Você também que está aí em casa vendo a transmissão, eu te convido verdadeiramente a você começar a ser diferente a partir de hoje. Porque Deus falou durante a semana nas lives que algo aconteceria hoje, de novo aconteceria, meu Deus. Aconteceram coisas aí que eu não estou me recordando agora, mas que são sinais de Deus, que realmente ia começar o novo. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu em meio à tribulação. Estava uma tribulação, porque Faraó continuou a perseguir. Mas entenda também, quando Deus fala, olha, vocês não vão deixar nada, nada vai queimar, se sobrar alguma coisa vai queimar no fogo, para não deixar nada, nada no Egito. Moisés, quando compareceu diante de Faraó, depois da 9ª praga, que foi trevas sobre o Egito, 3 dias de trevas, palpáveis, diz na palavra lá em Êxodo capítulo 10, no versículo 26, quando ele está lá diante de Faraó, Faraó fala assim, olha, tudo bem, eu libero o povo, mas deixa o gado. Deixa o gado. Moisés disse para ele assim, nem uma unha ficará. Tudo vai ser retirado para nós servirmos a Deus lá no Monte Sinai. Para sacrificar. Ou seja, entenda o que eu vou te dizer agora. O que o mundo roubou por uma ação do príncipe desse mundo, que é Satanás, você está acima disso, amém? Você está, é profético que eu vou te dizer agora. O que ele tirou de você lá, porque você foi roubado, vituperado, você foi vilipendiado, você foi lascado lá. Nós somos lascados, todos nós fomos lascados. Por quê? Deus deu a nós a plenitude da terra, para nós comandarmos. Davi fala claro lá no Salmo capítulo 8, que é o homem quando ele vê as grandezas de Deus? Que é o homem, o filho do homem, para que tu visites e te lembres dele. No entanto, de honra e de glória coroaste. Fizeste, ele fala antes, fizeste um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória coroaste. E todas as obras das suas mãos colocaste debaixo dos seus pés, para ele dominar, para ele comandar. Entenda uma coisa, tudo que está no mundo, que muitas vezes você foi roubado, e que ficou lá aparentemente com Satanás, é tirado de lá e devolvido a você. Acho que você não ouviu. É tirado de lá e devolvido a você. Sabe por quê? Porque tudo que os egípcios tinham ajuntado, devido ao trabalho daquele povo de 400 anos, eles ajuntaram riquezas, por causa do povo de Israel, que estava lá dentro. Tudo que eles haviam juntado, foram obrigados a dar por uma ordenança de Deus que é sobrenatural. Eles deram para o povo de Israel, para os israelitas. Entenda, nada ficou do que pertencia a Israel, porque eram deles as riquezas. Muita coisa foi deixada lá, amados. No mundo, quando você se converteu por causa de um roubo, porque você era escravo, porque nós éramos escravos, como se estivéssemos trabalhando para o diabo, juntando para ele, e ele te roubando, ele te massacrando.
quantas perdas houveram, mas saiba de uma coisa, restituição significa em muitas vezes mais, e com glória, porque você já se determinou que vai dar parte daquilo para Deus, como o povo, entenda isso, como o povo de Israel fez, deram vultuosas quantias, a ponto de Moisés mandar parar de dar, porque já tinha montões, coisas tremendas, maravilhosas, tudo cheio lá, não tem mais onde pôr. Moisés manda o povo parar, e ainda ficaram com muito. Amém? Então não vai ficar nada lá, pertence a você. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, eu não vou dizer agora, mas é isso mesmo. Mas em Mateus 26, olha a preparação, olha que coisa tremenda. Amados, eu tenho que enfatizar esse tempo para vocês, porque quando lhe é revelado, significa que se torna uma palavra vivente na sua vida, se torna real, espiritualmente falando e na prática. Versículo 6, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Onde Jesus começou a ser preparado? Na casa de um leproso. O reino de Deus não é louco? Pois é, mas é assim. E aquele Simão leproso, ele era um fariseu, mas leproso, por isso que ele podia viver lá na cidade. Estão entendendo? Mas só que Simão leproso não foi curado. Por quê? O coração dele não se abriu, queria conhecer Jesus, queria estar com Jesus, mas não quis se entregar a Cristo. Não se converteu. Mas Jesus estava lá, não importa. Muitas vezes nós estamos perto de pessoas que não vão se converter, não é por isso que você vai deixar de pregar para elas. Você está com o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio do precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo, para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha que engano do Judas que estava lá, que contaminou os discípulos com essa conversa. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa obra para comigo. Não sei o que você deu hoje para Deus, na sua oferta, no seu dízimo. Se foi o melhor, entenda que isso foi como uma unção sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Porque olha quem Deus usou para ungir Jesus. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, olha o que ele diz aqui, por isso que eu estou falando de preparação. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Sabe que dia era esse? Quarta para quinta, 4 dias antes da ressurreição de Jesus. 4. Porque no dia seguinte ele ia instituir a mesa do Senhor, a ceia. A nossa ceia. Foi certinho, como aconteceu lá no Egito, era profético. 4 dias ele começou a ser unção. Ele recebeu uma unção, foi uma preparação para o sepultamento. Ei! 4 dias antes. Glória a Deus, aleluia. Tudo foi preparado, amados do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você sabe que o que você está recebendo hoje, e o que o mundo recebeu hoje, teve um exato dia e momento de preparação. O Evangelho, a salvação, as boas novas, a sua conversão, a sua libertação do Egito, do mundo e da velha natureza, a redenção, a purificação dos seus pecados, porque era só por judeus. Esse era o entendimento de Pedro. O Evangelho ainda não tinha ido para os gentios. Entenda isso aqui agora, hein? Você vai ver como Deus é preciso. Mas um belo dia, Pedro estava em Jope, eles estavam preparando o almoço, e ao meio-dia, mais ou menos,
ele subiu num terraço e começou a orar. E de repente ele teve um êxtase. Veio do alto, naquele êxtase, teve a visão, vindo do alto. Um lençol preso pelas 4 pontas. E dentro daquele lençol tinham quadrúpedes e répteis. Coisa abominável para o judeu comer. E veio a palavra, veio a voz de Deus para Pedro. Pedro, mata e come. E Pedro ficou doidinho. Como judeu, cumprindo as regras judaicas, à risca. Falou, nunca comi algo impuro. Não posso comer algo impuro. Como é que é isso? Que história é essa? E desceu de novo o lençol, a segunda vez, dizendo as mesmas, Pedro, mata e come. E Pedro, nunca comi algo impuro desse jeito. Tá, calma. E de novo, a terceira vez, desce o lençol com aqueles quadrúpedes e répteis. Pedro, mata e come. Nunca comi algo impuro. Aí Deus fala assim, ao que Deus purificou, não considere impuro. Deus purificou já tanta gente por aí. Eu vou dizer, todos os homens, por quê? Deus ordenou que eles se arrependam em todos os lugares. Ei? Vai dizer que não? Mas acontece que muitas vezes nós não vamos lá e pregar para eles. Aí Pedro entendeu que o negócio era sério. E daqui a pouco chegam os homens que Deus visita. Cornélio, centurião da corte romana, que já dava ofertas, que abençoava os pobres e orava. E teve lá uma experiência tremenda. Veio o anjo de Deus, um homem, um ser com vestes resplandecentes, falou o seguinte, manda chamar Pedro que está ali em Jope, na rua tal, vai buscar ele. Vai buscá-lo. Manda buscá-lo. E Cornélio mandou buscá-lo. E aí, a partir do 24, que nós vamos ler, olha que tremendo que aconteceu aqui. Isso foi um marco. Assim como eu estou dizendo, olha um rema que está. Eu quero que você perceba isso em nome de Jesus. Hoje é um marco na nossa vida. Por tudo que tem acontecido no mundo. Hoje o abatimento está sendo retirado. Se você estava abatido, entristecido por tantas coisas, sabe de uma coisa? Deus sempre vem com novidades, vem com momentos marcantes para mudar, para passar de um estado ruim para um estado melhor, ou de um estado mais ou menos para um estado muito melhor. Então receba, o melhor está por vir. Eu estava ali em cima orando hoje, e Deus me deu uma palavra. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco, para nós cearmos. Amém, amados? Aleluia, que tremendo. Ok, 24, no dia imediato chegaram a Cesareia, Pedro, que estavam com ele. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Porque é o seguinte, eu quero ouvir o que ele tem a dizer, e vou chamar pessoas para ouvir, porque é muito importante. Deus se revelou a mim, o anjo veio dizer que ele teria coisas importantes para dizer, eu vou chamar as pessoas. Então Pedro saiu, calma. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Pois esse cara é muito importante. E Pedro já deu uma, né? Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Para com isso, não me adore não. Adore só a Deus, né? Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como um imundo. Olha o que ele disse para Cornélio, nenhum homem chama imundo. Você não pode dizer que teu vizinho é imundo, ainda que ele seja espírita, endemoniado. Nunca diga, ele é imundo. Porque Deus quer salvá-lo também. Porque se você disser isso, você está profetizando. Você tem a boca profética. Não diga isso. Porque olha o que aconteceu com Pedro. E olha o que ele teve que dizer. Não chame nenhum homem imundo, impuro. Comum ou impuro? Imundo. Pelo que sendo chamado vim sem contradizer, pergunto, por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio, escute isso. Respondeu Cornélio, há 4 dias estava em jejum, a esta hora, orando em minha casa, hora 9. Há 4 dias ele foi preparado.
Assim como Jesus 4 dias antes foi preparado, assim como o cordeiro lá no Egito foi preparado 4 dias antes, porque Deus mandou separar no 10º para comer no 14º, para cear no 14º. Olha o que estava acontecendo aqui, amados. Agora eu vou dizer mais. Sacrifício da tarde é algo extraordinário. Estava até esta hora orando em minha casa a hora 9. Jesus foi crucificado exatamente na 3ª hora do dia, que eram 9 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, a 1ª hora do dia, você vai contando, 9 horas e a 3ª hora do dia, quando ele foi crucificado. Mas quando chegou ao meio-dia, houve trevas sobre a face, em pleno meio-dia, trevas sobre a face da terra, até a hora 9, da hora 6ª, que é meio-dia, até a hora 9, ele ficou 6 horas na cruz, mas da hora 6ª, meio-dia, até a hora 9, que às 3 da tarde, houve trevas, e na hora 9, ele rende o Espírito ao Pai. Olha, e justamente a hora 9, porque algo contundente ia acontecer ali, algo especial, e eu quero que você compreenda isso no teu espírito, em nome de Jesus. Mas vamos lá, ele começa a pregar e falar de Jesus, e no versículo 40, Deus o ressuscitou ao 3º dia, e fez que se manifestasse, e não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Nós vimos ele depois da ressurreição, e tal, e foi pregando, vamos pular, e pregar, e mandou pregar a todo o povo. No versículo 43, dele dão testemunho todos os profetas da antiguidade, tudo lá que aconteceu, desde o Egito, desde Abraão, de que todos os que nele creem receberão e perdão de pecados pelo seu nome. Ele prega, dizendo, versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Aleluia. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Amados, aquilo foi entrada para que nós hoje pudéssemos ter a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Foi ali um dia marcante para começar o novo, ir também aos gentios, porque Pedro foi adiante de Paulo, Paulo foi depois, que ele começou a pregar aos gentios, segundo a própria chamada ministerial, tanto a judeus como aos gentios. Paulo foi chamado para isso, mas Pedro preparou antes, por isso que estou falando, que hoje é dia de preparação, é o Deus de toda a preparação, e foi preparado ali, para que o Evangelho começasse a ir aos gentios, e chegasse a nós, foi ali um dia marcante, por isso que foi 4 dias antes, que ele estava orando, jejuando, e no 4º dia, acontece a explosão ali, e na hora 9, quando o anjo aparece, aquele homem, centurião da corte romana, eu quero te dizer algo, irmãos, o que Deus está falando aqui é muito essencial para isso, é muito importante, da mais alta relevância do que Deus preparou para este tempo. Oh Deus, amado, receba, amados, em nome de Jesus. Você celebra a tua redenção hoje, porque o Cordeiro de Deus tirou o teu pecado. Celebra também a vida eterna e o poder da ressurreição de Cristo, que ressuscitou o 3º dia. É um dia de celebração, não é um dia de angústia, não é um dia de morte, mas é um dia de vida. Celebramos a vida, e a vida eterna, não é a vida, qualquer vida, não é a vida aqui da terra, mas é a vida eterna, que faz parte de você, aleluia. Mas você também está celebrando o começo de um tempo novo, de uma patamar novo que Deus está manifestando a partir de hoje. Eu quero que você receba aí, Deus está me falando de muitas vestes novas que Ele está dando, porque são coisas espirituais, e você está recebendo vestes novas para começar a viver e a celebrar o tempo novo na sua vida. E olha o que Deus falou a mim, oh, aleluia, Jesus está aqui, o Espírito Santo está te envolvendo, amados, em nome de Jesus. Aqui em Ezequiel, capítulo 36, eu bati o olho, Deus falou isso comigo hoje.
para dizer que hoje realmente é um dia especial, um dia marcante, como foi aquele dia para Cornélio, e para nós ali, para nós, há quase 2.000 anos atrás, ali foi um dia marcante para nós também. Ezequiel, capítulo 36, versículo 11, olha só. Foi rema para mim esta palavra. Mas foi no Antigo Testamento, mas foi profético para hoje, para nós, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, seja em cada área, cada âmbito, seja na profissão espiritual, material, financeiro, familiar, ministerial, Deus, espiritual, receba, ele baixou, repra, sub, coma, nagassi, amblecansai, versículo 11, rebenegaia, multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão, e frutificarão, fareis que sejais habitados como dantes, e farei, agora sim, e farei vosso estado melhor do que vossos princípios. Essa palavra é rema, Deus me deu como rema. Então sabereis que eu sou o Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus! Hoje é dia de celebração. Muitas pessoas vão começar a viver e vão começar a ter os sinais, porque hoje para nós é um sinal, mas quando você começar a ver os sinais e começar a ter as perspectivas novas, por favor, mande a mensagem do testemunho que eu quero falar nas lives para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Entenda, tome posse hoje, é o primeiro dia de um novo para você, e verdadeiramente é o primeiro dia da semana. Nós celebramos aqui a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tirou o teu pecado, e que passou por tudo que Ele passou, para que nós tivéssemos vida hoje. A ressurreição de Cristo significa o novo, o melhor, o abundante, as novidades, o poder do Espírito, a glória que já está em nós, por meio de Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Toma posse aí, Anderson, toma posse aí, cada um. Toma posse, pastora Cris. Paulinho, toma posse. Diaconisa Marlene, Ana, Breno, recebam. Ela baixou, cantaraba. Aleluia, Deus. No lugar de tristeza, vestes de louvor. Óleo, unção no lugar de cinzas. Olha o que diz. Ei, peraí. Ei, Isaías 61. E ordenar acerca dos tristes de Sião para nós, os crentes em Cristo Jesus, que se lhe dê ornamento por cinza, vestes novas. Olha que Deus falou, que está confirmando aqui. Espera um pouquinho, vai. Por favor, creia nisso. Tome posse, em nome de Jesus. Sei, parece que você está triste. Não está, né? É conversa fiada só. Ok. Óleo de alegria por tristeza. Óleo de alegria, unção nova por tristeza. Veste de louvor aqui. Veste de louvor por espírito angustiado. Muitas pessoas estavam angustiadas, com medo, preocupadas, Então receba as vestimentas de louvor na sua vida. Aleluia. Eles se chamarão árvores de justiça, porque você manifesta a justiça de Deus, o evangelho, o poder da salvação, plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Estou dizendo tudo isso que foi ministrado para passar a mão na sua cabecinha, para dar mensagens prazerosas. Não se trata disso. Se trata do que Deus falou. Olha, Deus soberano. A soberania de Deus está dizendo. Amados, não viva como se estivesse numa cova. Você já saiu dela há muito tempo. Amém? Glória a Deus.
apóstola Nancy. Glória a Deus. A apóstola Nancy vai orar pelas famílias agora. Mas eu tenho que ungir primeiro os intercessores, rapidinho. A Ercília, a Simone, é isso? A Sandra Fusco. Passa uma filha de 1,5 metro de distância. Não, é sério. A Cris Boni. Isso. Pega 1 metro aí, vamos medir. Queria chamar quem está na frente, a Ercília, que é a líder da intercessão. Mas por incrível que pareça, eu nem sabia, ela não tinha sido ungida. Isso não importa. Ela vai ser ungida. Ercília, eu quero te ungir verdadeiramente para o ministério que tu recebeste já do Senhor. Foi preparado hoje para que você fosse ungida. Declaro as habilidades que eu estou ungindo em tuas mãos também, que compreende habilidades do Espírito, uma condição, um patamar novo, um entendimento novo, uma visão mais alargada acerca da intercessão e da obra para a qual o Senhor te chamou. A palavra dele não voltará vazia para ele. Esta palavra não voltará vazia, mas com os frutos que se manifestarão através do ministério que o Senhor está te entregando. Que venha esta unção poderosa e verdadeira sobre a tua vida. Que venham os sonhos proféticos, que venham as revelações do Espírito, que venha uma audição espiritual muito mais aguçada, sensível em ti, para a glória do Senhor, e coisas, determinações proféticas que o Senhor vai revelar ao ministério, a todos os que compõem o ministério da intercessão, para que você dê os direcionamentos com voz profética, e tudo que Deus vai dizer como admoestação, como alerta e como uma edificação para cada um, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Simone Sampaio, de unjo, que você receba um caráter, olha o que Deus está falando aqui, um caráter profético. Coisas que você está pedindo, eu vou te falar aqui, que é você, entre você e Deus. Senhor, eu preciso ter um discernimento melhor dos espíritos, porque eu estou no ministério, que isso precisa fazer parte. Você perguntava, você, melhor dizendo, requeria isso de Deus e pedia isso a Deus. Então receba isso, discernimento muito sensível e apurado do Espírito, para que você saiba os espíritos que agem por trás de muitas pessoas e até de muitas regiões, lugares, de municípios, estados e cidades. Receba essa palavra, que você, quando declarar, porque Deus vai estar te mostrando mesmo, pelo dom do discernimento dos Espíritos. Então receba essa unção, como intercessora, mulher fiel. Deus me mostra você como uma pessoa fiel, porque nunca você falou mal do ministério, isso nunca saiu dos teus lábios. Estou falando, não é o que ela me disse, é o que o Senhor está me revelando. Então, que as tuas mãos, que são atitudes, sejam já atitudes mesmo movidas pelo Espírito de Deus na sua vida, nessa empreitada que ainda tem pela tua frente, porque muitos serão edificados com as tuas intercessões. Como foi dito aí numa das lives, eu não sei se foi a última, a nossa intercessão, oração pode mudar o rumo de uma nação, e que mude o rumo de muitas pessoas e muitos lugares, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, amado? Eu quero te ungir para este ministério, para o qual há muitos você estava separado, mas Deus reconheceu precisamente o tempo para te dizer o seguinte: você também, como uma pessoa fidelíssima, porque sempre você foi fiel a nós, fiel a Deus, fiel ao ministério. Isso é tão importante, por isso que você é uma pessoa bem-aventurada. Por isso que sempre Deus te usa, por isso que sempre traz luz na tua casa,
Traz direção a muitos. Deus está me dizendo agora. Eu não sei de muita coisa. Direção a muitos. O Senhor tem te usado para dar. Atos de justiça têm sido praticados por meio da sua vida. Pessoas têm sido beneficiadas, despertadas, através das palavras que saem dos teus lábios e das tuas atitudes. O Senhor diz, o melhor está vindo a partir de hoje na sua vida. Aqui Deus está dizendo, ela é como marco do novo que eu começo a determinar a partir de hoje, em nome de Jesus. Diga para o seu marido, para ele se apressar. Porque Deus manda dizer a ele, há muito Deus quer prosperá-lo muito mais do que já prosperou. Mas Deus não pôde fazer por causa da resistência. Mas diga a ele que as resistências estão caindo por terra. E que ele não viu ainda o melhor, mas vai começar a viver o melhor. Receba a igreja do Senhor, diga. Aleluia. De fato, as pessoas que estão sendo ungidas são intercessoras, porque são intercessoras, não são todas mulheres. De fato, Deus tem mostrado a fidelidade, o comprometimento. O comprometimento está sobre a tua vida, eu te unjo para as coisas mais elevadas e profundas do Espírito. E você vai viver numa unção a partir de hoje, nova e fresca do Senhor. Não só para a tua casa, porque você tem clamado pelo teu marido e pelas tuas filhas, mas também concernente ao reino de Deus. Deus vai te dar visões para o reino, para a igreja, vai te dar revelações e sonhos. A partir deste tempo, eu declaro como uma árvore frutífera. Deus está mandando dizer que você é uma árvore frutífera e que ainda vai gerar muitos frutos, porque nós geramos, as nossas intercessões geram frutos, e eu estou vendo uma árvore cheia de frutos. Receba. E diz o Senhor que os questionamentos, que houveram questionamentos, mas todos os questionamentos não serão, ou melhor, serão como nada diante do que Deus começa a fazer a partir de hoje. Receba o melhor. Receba o melhor relacionado às palavras que Deus dará, as visões, os sonhos. Como árvore, diz, que está plantada em ribeiros de água. Deus falou aqui, agora, se você quer saber. E muitas pessoas te falaram assim, sai de lá. O que você está fazendo lá ainda? Ele falou isso agora, se você quiser. Pessoas vieram querer sugerir para que você saia. Tem coisas melhores em outros lugares. Mas você não quis. Você continuou plantada. Por isso, Deus está falando dos frutos. Nós somos como árvores plantadas em ribeiros de água que damos os frutos nas estações devidas. Suas folhas nunca murchem, nunca vão murchar. Receba essa palavra. E a igreja diga amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos dar as mãos, né? O culto da família. E nós vamos estar orando pelas famílias. E repreendendo este vírus aí, em nome de Jesus. Orar pelas famílias que não estão aqui, mas que estão debaixo dessa cobertura. E por todos que estão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te glorificar e te agradecer por este dia, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te louvamos porque é o Senhor que permitiu que o culto presencial acontecesse hoje, Pai. Para que nós possamos ver e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a cada família, Pai. Não somente a que estão debaixo da cobertura desta árvore ministerial, Pai, mas de todas as famílias, Senhor. Pai, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, aqueles que vão ouvir,
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada um, Pai. Que hoje seja um mover diferente nas casas, Senhor. Que elas possam ver que o Senhor, Pai, é aquele que elimina as pragas do Egito da nossa família, Pai. Então que o Senhor venha entrar hoje, Senhor, repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de divórcio, todo espírito de briga. Em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos em especial pela vida do pastor Vladimir, Pai. Entre naquele hospital, Senhor, naquela UTI, Deus. Arranque o pastor Vladimir daquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Que o anjo, Senhor, de vida passa naquele lugar, não somente tirando ele, mas todos que ali estão, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus para curar, o Senhor é Deus para amaldiçoar, papai, este vírus em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem feito grandes milagres, Pai. Visita, Pai, visita os hospitais, visita os médicos, os enfermeiros, Pai, que já estão tão cansados, muitos não querem ir, papai, mais para o hospital, muitos têm estado depressivos, mas o Senhor é Deus que fortalece, porque a sabedoria da medicina foi o Senhor que deu, Pai, em nome de Jesus, papai, os medicamentos, Pai, que todos aqueles que têm recebido os medicamentos, que eles venham fazer o efeito para o qual eles foram criados, e não danificar nenhum órgão, Senhor, naqueles que estão num leito de hospital, Pai, dê a saúde do Senhor, em nome de Jesus, nós amaldiçoamos esse vírus, em nome de Jesus, e declaramos, você não tem poder para entrar nas nossas casas, na nossa vida, em nome de Jesus, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro, puro, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e que o Senhor venha cobrir com o teu sangue a cada família, a cada casamento, a cada marido, a cada esposa, a cada filho, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus do impossível, e nós te agradecemos. Guarde a vida da pastora Beth, guarde a vida, Senhor, da mãe do pastor Vladimir e do tio que estão hospitalizados também, entre com a tua cura, Pai, sobre a vida deles, guarde a vida da Letícia e do seu esposo, do Tiago, do Daniel, da Letícia, agora do Pedrinho que chegou, papai, no sábado à noite, e do Samuel, Senhor, guarde esta família, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, Jesus Santo. Santo, santo é o nome do Senhor. Amados, 3 coisas rapidinho. Número 1. Muitas pessoas falaram, isso foi falado na live de oração, na última live. Muitas pessoas estão dizendo, Deus criou o vírus. Deus não cria nada que mata. Tá? Então, de fato, depois houveram pessoas que responderam, dizendo, de fato, tem pessoas que estão dizendo isso. Deus não erra. Então, não tem nada a ver. Deus pode ter permitido, mas não criado isso. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, nunca para matar. Amém? Número 2. Nós estamos numa campanha de cestas básicas e cestas de café da manhã para levar primeiramente às pessoas que passaram por cirurgia ou estão com parentes com Covid-19, pessoas da família com Covid-19. Então nós estamos levando pessoalmente essas, não ficando lá com eles, interagindo mais, dando lá cestas básicas. Porque é algo que Deus mostrou e que é um ministério que nasceu chamado Abrace. Mesmo à distância nós estamos abraçando. Amém? E você pode contribuir pelas contas da igreja, mas mandando a foto, ó, isso aqui é para, não é isso? Isso aqui é para cesta, tá? Ou, se você quiser, manda diretamente para a conta do fornecedor da cesta. Cestas básicas. Amém? Que está aí. Está mencionado aí. Não é isso? Ok. Tá bom, amados? 3. Bom, agora encerramos. A visão de reino que Deus dá, nunca ela é plena logo de cara. Ele vai desenrolando o rolo em doses, passo a passo.
ok? Porque ele não pode mostrar de uma vez, senão a pessoa pode até morrer. Porque é muito peso. É o peso da glória de Deus. E esse portal 70, a princípio, continua sendo, como uma preparação, manifestando a reforma para a vinda de Jesus. Assim como Deus levanta João Batista, para dizer a ele que ele estava preparando o caminho para Jesus, para a chegada do Evangelho, por meio de Jesus Cristo, assim também Deus levantou um povo na terra para preparar a sua volta. Amém? Que Deus vai usar os que são dele aqui. Deus não vai vir pessoalmente para fazer isso. Ele deu o Espírito Santo, dons, etc. para isso. E a revelação, a visão de reino. Mas o que está acontecendo? Que também é uma visão para ser uma rede ministerial. Que vai dar cobertura. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas vindo para debaixo da cobertura. E Deus falou, não é cobertura da igreja, é cobertura do portal 70. Que é interessante, quando Jesus, na segunda leva, ele envia 70. Então, ele envia debaixo da autoridade dele, porque ele estava na terra, ok? Debaixo da autoridade dele para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para libertar, curar leprosos, ressuscitar mortos, e muitos sinais, milagres, que de fato aconteceram. Então é a mesma coisa. É como um envio, é como uma plataforma com a visão de reino. Esse é o portal 70. Olhando para essa passagem de Jesus. Então é o seguinte, já um grupo de latinos vieram para debaixo da cobertura na segunda-feira. E eles falaram taxativamente, nós queremos abrir uma igreja aqui em Londres com essa visão. Então não sei se vai ser portal 70 ou ICAP mesmo lá em Londres, eles querem. Eu falei, eu vou orar primeiro, porque precisa ser com uma direção clara de Deus. Falou, nós temos essa direção mesmo, sentimos fervilhar no nosso espírito. Eu falei, mas eu vou orar e depois semana que vem falo com vocês. Amanhã vai ter esse encontro através do Zoom. Eu vou estar conversando com eles. Você poderá ser um que vai ser enviado, que poderá ser enviado para lá. Amém, irmão? Olha o que Deus está fazendo. Mas não só eles, muitas pessoas também de Portugal, pessoas dos Estados Unidos, em muitos lugares estão vindo. Olha como Deus faz as coisas. Por isso que foi dito aqui, não desprezeis os pequenos começos. Amém, amados? Mas continua sendo uma preparação mesmo, como reforma para a vinda de Jesus. Assim é. Receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a gloriosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta muitíssimo próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Semana do Novo.